Olá pessoal, vamos lá resolver os exercícios de frações e decimais. Essa parte é vital. Pelo menos as cinco primeiras atividades, especialmente as três primeiras, sem elas não adianta eu passar os conceitos para vocês lá de Pitágoras, velocidade média, tudo que envolver contas, vocês vão ter dificuldade se vocês não tiverem facilidade nesse começo aqui. É o que a turma do intensivo mais sofre. Então, se você está fazendo isso aqui, faz com calma, entende, revisa, porque tem que saber, é o básico do básico. Vamos lá, transformar cada fração decimal em um número decimal. Gente, deixa eu pegar aqui a caneta. Gente, 7 sobre 100. Quantas casas decimais você vai colocar? Quantas casas foi aqui embaixo, ó. Conta o número de zeros, não são dois? Na verdade, você pode contar assim, ó, 100 são duas casas decimais. Então, se você tem o 7 aqui, é 7,0, não é? Você coloca essa vírgula aqui, uma casa para a esquerda, fica 0,7. Se fosse 7 dividido por 10. Mas não é, 7 dividido por 100. Então, você tem que colocar uma vírgula aqui, duas casas para a esquerda. Então, vai ficar aqui 0,1, duas casas para a esquerda. Lembra que ela estava aqui. Eu vim pra cá eu vim pra cá duas casas. Só isso, gente. Só isso. Nada mais. Então, 13 dividido por 1000. Você vai pegar o 13. Lembra que o 13, a vírgula tá aqui. Você vai andar a vírgula três casas, porque é dividido por 1000. Para a esquerda. Então vai ser duas. Faltou alguma coisa aqui, ó. Porque se eu parar em duas, fica 0,13. Eu preciso colocar alguma coisa a mais aqui. O que eu coloco? Zero. 0,013. Mesma coisa com os outros. A vírgula está aqui, põe ela duas para a direita, 0,17. Se fosse dividido por 1000, 0,17 não seria suficiente. Teria que colocar mais uma coisinha aqui. Então 17 dividido por 1000 seria 0, olha, aqui já tem duas. Eu preciso de três para cá. Então você coloca aqui, ó, 0,17. 31 dividido por 10. A vírgula está aqui. Como só tem 10 aqui, é uma casa, ó. Não tinha 31? A vírgula estava aqui. Você coloca ela aqui, ó. Uma casa para a esquerda. Trabalhar com vírgulas assim é o começo do negócio, sabe? O vestibulinho quer saber se você tem pelo menos essa noção. Imagina você entrar lá na ETEC e não sabe nem isso. Como que vai ser o seu primeiro ano lá? Não dá, né? Aqui é o contrário, gente. Pega o número. Eu não quero saber que número que é. Vamos pegar aqui o primeiro. Qual que é o número que não é zero? 3. Ele quer que transforme em fração. Quantas casas tem? Uma, duas, três. Então é dividido por 1000. Pega esse número grande aqui, ó. 2, 0, 0, 1, 7. Quero fração. Mas quantas casas tem? Depois da vírgula, 1, 2, 3, 4. Então, põe 4 zeros aqui. 1, 2, 3, 4. 2,17. Coloca o número inteiro. 217. Quantas casas depois da vírgula? Duas. Então, 2 zeros. É assim que faz. Olha no nosso exemplo aqui. Ele pegou 731, colocou em cima. Quantas casas tem? 1, 2, 3, 4. Coloca 1, 2, 3, 4 zeros aqui embaixo. Só isso, né? Só isso. Não tem mais nada além disso. Não tenta complicar mais que isso. Aqui, ó. Qual que é o número inteiro? Ah, mas tem o 00 à esquerda, não representa nada. Tanto faz você falar 01 quanto falar 1. E a gente tira esse zero aqui da esquerda. É o famoso zero à esquerda, não tem valor nenhum. Você pega o 101, ó. Pegou o 101, mas quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então no meu denominador vai ser quantas? 1, 2, 3, 4.
Pronto, gente. Fração geratriz. Muita gente não tem nem ideia do que é isso aqui. É a fração que gerou esse número. Se você dividir 5 por 9, vai dar 0,55555 para sempre, entendeu? Um jeito de você descobrir a fração geratriz, normalmente eles não vão pedir coisas muito complicadas, vão pedir no máximo circuito 3 ou 4. 0,7777. Sabe o que você tem que fazer? Pega o 7, põe no numerador e põe o 9 no denominador. Faz essa conta aí para vocês verem. 7 dividido por 9. 0,77777777, tá vendo? Por que ele colocou o 8 aqui? Porque vai até o infinito, ele aproximou para o 8 no final. Mas é 0,777 até o infinito. Então, e aqui no 5? Pega o 5, põe no numerador, no denominador você põe o 9. E aqui 0,3333, põe no numerador 3, no denominador 9. Lembra da primeira aula? Sempre simplifica. Em cima e embaixo eu posso dividir desde que seja pelo mesmo número. Vou dividir em cima por 3, 3 dividido por 3 dá 1. Vou dividir embaixo por 3, 9 dividido por 3 dá 3. Por isso 1/3. E o resto você faz da mesma forma. 2, você coloca no numerador, embaixo 9. 6. 6 nonos. Dá para dividir por 3 em cima? 6 dividido por 3 dá 2. Dá para dividir por 3 embaixo? 9 dividido por 3 dá 3. Pronto. Nada mais que isso. E quando tem um número na frente? É só você separar. Separa. 1,55. Ó, vamos fazer o exemplo dele. 2,77777. 2 mais 0. Isso aqui a gente já descobriu como é que faz. É 7 nonos. Da aula passada, você descobriu quando tem isso aqui. 2 mais 7 nonos. Esse vezes esse mais esse. 9 vezes 2, 18. Lembra a tabuada que eu falei que era importante? 18 mais 7, 25. Pode parar aqui, ó. Pronto. Aqui, 2 mais 0, ó, 2 mais 3 nonos. Por que 3 nonos? Porque 0,3333, 3 nonos. Eu cortei 3 nonos aqui, ó, e deixei 1/3 para facilitar. 2 mais 1/3. 2 mais uma fração, lembra que eu falei? Esse vezes esse, 6 mais esse, 6 mais 1, 7. 7/3. Mesma coisa para os outros aqui, entendeu? E a fração geratriz quando tem mais de um número? Gente, quando tem um número só, você coloca o número e divide por 9. Se tem mais de um número, você pega o número que está repetindo. Por exemplo, aqui é 38. Embaixo você coloca o tanto de 9 quanto o número for. Aqui são dois números, o 3 e o 8. Então, beleza, eu coloco o 3 e o 8. E quantos 9 eu coloco? Quantos números tem? 1, 2. Então, são dois 9. Achou a fração que gerou essa dízima periódica. E 1,23, 23, 23? 1 separa, você já aprendeu 1 mais 23, não são dois números, sobre 20, 99. Esse vezes esse mais esse, 99 mais 23, 122 sobre 99. Aqui é a resposta dos outros dois. 2,105. Quantos números são aqui, ó? 1, 2, 3. Quantos 9 eu vou pôr embaixo? 1, 2, 3. E agora, como é que eu resolvo? Perceba, ó, se você, para saber se um número é divisível por 3, gente, tem um truque. Soma, aqui 9, eu sei que é divisível por 3 porque 9 é, 9 é, 9 é, mas e 105? Soma os algarismos. 5 mais 0 mais 1 dá 6. 6 dá para dividir por 3? Dá. Então 105 também dá. 105 dividido por 3. Por que eu sei que dá para dividir por 3? Porque se eu somar os algarismos, dá um número que é divisível por 3. 5 mais 0 mais 1 dá 6. E 6 é divisível por 3. Vamos testar? 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Baixo 5. 5 vezes 3, 15. 0. Então dá 35. Se fosse 104, eu já sei que não é divisível. 4 mais 1, 5. 5 não dá para dividir por 3. Então 104 não é divisível por 3. Já vai pegando isso aí, tá? Aquela velha história. Esse vezes esse, 666, mais 35. Deu a resposta.
Escreva. Nossa, gente, isso aqui é importante demais para matemática e física. Ninguém escreve, gente, um número grande desse aqui, ó. Todo mundo escreve em notação, assim, ó. Mas como que eu sei quantos zeros eu coloco? Quantas casas decimais? 10 a menos 2. É só pegar esse número. E você vai ter o número de casas decimais. Se fosse 10 ao quadrado, são duas casas decimais. São dois zeros. Só contar zero aqui, ó. Vamos fazer com menos. Vai ser zero, tem que ter duas casas decimais, porque o número que está aqui é 2. 1, 2, duas casas decimais, 0,01. E aqui está o número 4. 0,1, 2, 3, 4. Percebeu? É só o número de casas decimais aqui é igualzinho a isso aqui, esse 4 aqui, ó. E você faz o mesmo para os outros. Olha o exemplo. No exemplo, ele faz mais passo a passo. 10 a menos 3, gente, isso aqui é uma propriedade do exponencial. Quando você tem aqui, ó, x elevado a menos 2, você vira uma fração, 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui se mantém. Esse menos é o que faz virar essa fração. Então, x elevado a menos 2 é igual a 1 sobre x ao quadrado. Porque é uma propriedade do exponencial isso aqui, ó. Então, 10 a menos 3, esse menos transforma numa fração, 1 sobre 10 a terceira. O que é 10 a terceira? São 3 zeros. Aqui, ó, esse 3 são 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. O que a gente aprendeu lá em cima? 1 sobre 1000. São 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por isso. Aqui é no exemplo, ele deu mais passo a passo ainda. Mas dá para fazer direto, ó. 10 a menos 5 são 5 casas decimais depois do zero. Então 0,1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Pronto. Resolveu. Percebeu como é simples? 7. O contrário. Quantas casas decimais você tem? Vamos ver o 2. Depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Você coloca 10 elevado a menos 7. Por que menos? Porque é 0, alguma coisa. Então é esse menos aqui, ó. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu já sei que o número em cima aqui vai ser 6. Por que é menos? Porque é 0, alguma coisa. Tá bom? Aqui, gente, é só para vocês treinarem conta mesmo. Porque a gente acha que sabe isso. Até eu que tenho prática, se eu não estudar isso aqui, chegar no final do ano ou no meio do ano e fizer a prova, eu tenho dificuldade. Porque você fica enferrujado. Como que é um jeito fácil de fazer? Pega o maior número. Eu peguei aqui, ó, 0,0002. São 4 casas decimais. Eu coloquei 4 casas decimais para todo mundo. Na verdade, isso aqui nem precisava, ó. Coloca 1, 2, 3, 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Assim até o último. E soma, ó. 2, 0, 3, 3, 7 mais 8, 7, 7, 14, mais 1, 15, 5. Vai 1. Já tinha 1 aqui, 1 com 1, 2. 25,3302. Esse zero aqui não precisava. Então a dica que eu dou é igual ele faz aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 casas decimais, não tem? Então você coloca o primeiro com maior casa decimal. E embaixo você repete. Tudo que passar aqui é zero, ó. Tudo que passar daqui é zero. Que tanto faz eu falar 0,1 ou 0,10 ou 0,100, é o mesmo número, certo? Depois da vírgula aqui é o mesmo número. Só seria número diferente se fosse antes da vírgula aqui, ó. Esses são números diferentes, porque o zero à esquerda aqui não faz diferença. Depois da vírgula, o que não faz diferença é o zero à direita. Aqui pode colocar quantos zeros você quiser, 0,1. Tá bom? Então pega o maior, coloca aqui. Repete embaixo, todo mundo com as mesmas casas decimais e vai somando, ó, 9,
4 mais 0 mais 3, 7. 0, 6, 7, 3 mais 1, 4. Pronto. Pega essa dica, faz os 4 exercícios aqui, tá ótimo, já tá sabendo. Aqui eu coloquei as respostas. Se tiver dificuldade de chegar nas respostas, fala comigo. Multiplicação é mais chato porque tem mais contas. Mas tem que saber fazer, gente. Truque. Esquece a vírgula, faz a multiplicação como se a vírgula não existisse. Eu coloquei vírgula aqui. Mas olha, quando eu fiz minha multiplicação, eu fiz assim. Que se dane a vírgula. Nossa, mas não se preocupa com a vírgula agora. Faz a multiplicação. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 12, 64. Lembra que eu falei que tabuada é importante? Vai 6. 8, 16, 16, 24, 32. 32 mais 6, 38. Vai 3. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51. Aí você faz com o 7. Lembra? Coloca um maisinho aqui e vai anda para a esquerda. Coloca um maisinho aqui, anda para a esquerda. Somou. Quando eu somei aqui embaixo, deu isso aqui, ó. 11, 5, 3, 6, 1 e 8. Agora a gente vai pensar na vírgula. Quantas casas tem depois aqui do primeiro número? 1, 2, 3 depois da vírgula. E aqui embaixo? 1, 2. Soma. Não tem 3 casas em cima e 2 embaixo? Então são 5 casas depois da vírgula. Então eu tenho que ter 5 casas aqui. Imagina que a minha vírgula estaria aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca ela aqui. 11,53618. Faz a conta como se não houvesse vírgula. Depois você conta quantas vírgulas tem depois de cada número. Aqui são 3, aqui são 2. 3 mais 2, 5. Então tem que ter 5 casas depois da vírgula. Então eu começo aqui atrás, ó, ando 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5 aqui, ó. Pronto. Achei o número. E repete para os outros. Não deixa de fazer, gente. Tem que estar treinado nisso. Essa é a parte mais chatinha de fazer conta. Mas vocês só vão fazer dessa vez. Eu não vou pedir no resto do curso para vocês fazerem contas assim. É só para vocês fazerem agora e poder fazer uma revisão depois se precisar. Faz esses 4. Aqui é a mesma coisa no de cima. Não um número multiplicando o outro. A única diferença é que embaixo é o mesmo número. Qual que é o truque? 0,7 vezes 0,7. Coloca 49. Quantas casas depois da vírgula tem? Em cima tem uma, embaixo tem uma. Então tem uma, duas. Minha vírgula não está aqui? Uma, duas. Pronto. 0,49. Esse aqui eu fiz, ó. 0,013 vezes 0,013. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Mais, começa agora da esquerda. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. 9, 3 com 3, 6 e 1. Deu 169. Mas e as vírgulas? Ó, tem 3 em cima e 3 embaixo, então tem que ter 6. Imagina que a minha vírgula estivesse aqui. Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora beleza, posso colocar minha vírgula. 0,0000169. Aqui mesma coisa. Faz 4 vezes 4, 16. Não são duas casas em cima e duas embaixo, então você tem que ter 4 vírgulas. 1, 2, 3, 4. Pronto. 3 vezes 3, 9. Mas são 6 casas, ó. 3 aqui e 3 aqui. Minha vírgula, imagina que estaria aqui. Coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Pronto. Faz a conta só com o número, depois você conta ó, quantas casas tem depois de cada vírgula. Em cada multiplicação aqui, ó. Ah, aqui tem 3, aqui tem 2. Então tem que ser 5 casas depois da vírgula. Só isso. Acabou, gente. Difícil? Trabalhoso, mas não é difícil. Basta treino. Vamos embora, vamos junto nisso aí. Até a próxima.